Como vai? Seja bem-vindo ao programa Trocando em Miúdos. A dica de hoje é muito preciosa, considero uma dica muito importante porque ela é resultado de muita experiência, muito tempo gravando em estúdio. Eu sei que a gente demora muito tempo para descobrir certas coisas, principalmente quem não tem não fez um curso de áudio, quer dizer, não tem uma formação profissional, técnica na área de áudio, que é o meu caso. Quero deixar, inclusive, bem claro que as dicas que eu vou dar aqui fazem parte da minha experiência e, obviamente, com conversas também com grandes técnicos de som de ótimos estúdios, principalmente aqui no estado de São Paulo. Mas, se você quer alguma dica mais técnica, o bom realmente é você ou fazer um curso nessa área ou procurar um grande técnico para tirar algumas dúvidas mais técnicas, tá bom? Mas eu vou falar de um pormenor porque é muito importante você, saxofonista, saber o resultado de som que você quer. E isso implica em algumas escolhas que você deve fazer antes de entrar no estúdio. Eu, durante muito tempo, às vezes não conseguia o resultado de timbre que eu ouvia em gravações que eu gostava. Eu ia para o estúdio, gravava com maior cuidado, maior capricho, maior preparo, me preparava tecnicamente e a hora que eu ia ouvir não era exatamente aquilo que eu esperava. Então eu vou dar uma dica primeiro da questão de distanciamento de microfone em relação ao sax. Eu tive uma conversa com um grande técnico quando nós fomos gravar um dos CDs da Vintênia Brasileira, um grupo que eu participei até 2017, final de 2017, e ele me falou o seguinte, ele falou: Richard, se você tem um microfone como o Neumann, por exemplo, um microfone caríssimo, com uma sensibilidade, ele que tem uma cápsula muito sensível, se você tocar o seu sax com o sax, a campana do sax grudada no microfone, você não vai ter nuance nenhuma real do que você faz acusticamente, porque é como se você tocasse seu sax grudado na orelha de quem está ouvindo. A pessoa fica atordoada, né? A nossa membrana é muito parecida com o que se procura fazer em microfones de alto nível de performance, com alta sensibilidade, como o exemplo que eu dei, o Neumann. Então, se você toca muito perto do microfone, das duas uma. Ou você toca com volume muito baixo, você vai fazer alguma música que toda a sua interpretação está num volume muito, muito baixo, ou você tem que procurar uma distância de meio metro a 1 metro, certo? Para você obter o resultado acústico e poder fazer as nuances de volume e isso ser reproduzido na gravação. Depois de saber disso, eu tive a oportunidade de gravar, eu fui fazer uma gravação onde eu ia gravar o sax alto, o sax tenor, eu testei gravar com 1 metro de distância com o microfone Neumann e realmente o resultado foi sensacional. É claro que aí tem uma questão técnica importante, que é o seguinte: para que isso dê certo, a sala que você vai gravar tem que ser uma sala profissional de estúdio com tratamento de som, que não tenha nenhuma sobra de frequência, porque senão esse ambiente acústico, nessa situação de você tocar a 1 metro de distância, a acústica do ambiente que você está vai fazer muita diferença na sonoridade do seu sax, certo? Se não for um ambiente que o som do seu sax fique interessante, o microfone também não vai captar um som legal, você não vai conseguir depois usar plugins externos para poder fazer uma mudança muito grande no timbre. Já se você vai gravar numa situação o contrário, você não tem um microfone de alto padrão, você tem um microfone mais barato, e dependendo da característica do microfone também, não é um microfone que não tem a membrana tão sensível, aí você vai fazer o contrário, você vai usar o microfone perto da campana, porque aí nós temos duas situações aí. Uma que perto da campana você pode mudar depois o seu timbre, usar simulações de sala para que dê uma ambiência X ou Y, né? Tocando com o microfone próximo. E outra situação é que com um microfone mais barato você não vai ter uma captação de tantas nuances assim, então é melhor gravar perto mesmo. Assim como quando a gente toca ao vivo, você já deve ter notado, sempre amplificado o instrumento, normalmente no ao vivo, principalmente se você tem uma banda com um baterista do seu lado, um instrumento, ou um percussionista do seu lado, alguns instrumentos que têm acusticamente muito poder de som,
Se você colocar um microfone muito sensível, vaza tudo para dentro desse microfone. Então, normalmente se coloca um microfone que tenha uma amplitude menor de captação e mais próximo para que pegue apenas o seu instrumento. Essas são dicas que eu aprendi, como eu falei, não são dicas muito técnicas, são dicas que eu aprendi na prática, gravando e tocando. Então sempre procuro, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, um microfone que eu comprei para utilizar, que é o SM57 Beta. É um microfone muito excelente, de excelente qualidade da Shure. É um microfone até, levando em conta que ele é um microfone de uso comum, de uso corriqueiro, é um microfone caro, mas ele tem uma qualidade excepcional. Mas esse é um microfone que você aproveita melhor a sonoridade dele usando um pouco mais próximo, né? Mais ou menos de 20 a 30 centímetros eu costumo usar no sax. Mas depende da situação, já tive que usar mais próximo quando é uma situação que você tem instrumentos de muito ruído ou muito ruído ao redor de você. Então, por exemplo, na flauta eu uso mais próximo porque ele tem um pequeno ganho de grave. Quando você toca um pouquinho mais próximo desse microfone, ele tem um pouquinho de ganho de grave. Então faz parte também você conhecer, e se você não conhece, perguntar para o técnico que está gravando qual a característica do microfone que você está gravando. Esse, por exemplo, se você tocar mais próximo, sempre lhe dá um pouquinho de ganho no grave, né? Se eu tocar um pouquinho mais longe, ele é um microfone parecido com o 57, o comum, o SM57 comum. Já próximo ele tem esse ganho de grave, como ele é feito para voz, né? Ele tem um pouquinho de ganho de grave. Então, sabendo dessa característica, eu posso utilizar de formas diferentes esse mesmo microfone. Ao vivo, mais próximo tem um ganho de grave, mais longe eu tenho um microfone que capta mais ou menos como o SM57. Então, a dica é essa. Você considere que o microfone é como se fosse o ouvido da pessoa. Mas esse ouvido muda, como eu falei, de características, né? Se é um microfone de alta sensibilidade, ele realmente é muito parecido com o ouvido humano. Então você não vai tocar grudado no microfone. Se ele é um microfone mais comum, é ao contrário. Você precisa tocar um pouquinho mais próximo, mas não precisa ser colado. E aí você tem uma característica de som diferente. É claro que eu já vi pessoas utilizando propositalmente, por exemplo, o microfone colado dentro da campana, justamente para buscar um timbre diferente. É claro que eu não estou falando desse caso. Aí a gente está trabalhando com as possibilidades técnicas de buscar diferentes timbres, né? Eu estou falando de uma situação onde você quer o timbre mais real possível do seu instrumento. Você tem um timbre e você quer que esse timbre mais real possível saia na microfonação. Normalmente é esse o resultado que a gente espera quando a gente microfona um instrumento acústico, certo? Espero que essa dica tenha lhe servido, possa lhe ajudar aí quando você for entrar em estúdio. Se você gostou, deixa seu like e deixa sua sugestão para próximos vídeos, tá? Essa é uma dica, obviamente, para quem já tem um pouquinho de experiência, já está no estágio intermediário, avançado e já tá tendo a experiência de tocar em estúdio. É mais para esse público. Quero também aqui fazer um apelo. Nós estamos num momento muito, muito delicado, um momento onde quem é músico e que é um profissional liberal está em maus lençóis, digamos assim, né, com essa crise do coronavírus. E eu tenho, para quem tem interesse em improvisação, eu tenho um material maravilhoso, muito completo, que é os livros Harmonia, Improvisação 1 e 2. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no card explicando todos os recursos, porque não é só um livro. Você recebe material complementar, você tem um grupo de estudo fechado no Facebook, tem vários recursos, tem videoaulas, todas as videoaulas do canal aqui na playlist Harmonia e Improvisação são desses livros aqui, são de apoio a estes livros, então é um material bem completo. Tenho também, para quem tem interesse em começar do zero o saxofone, um curso muito completo, não tem nenhum curso no Brasil com essa grade para iniciantes, tá? E é um curso muito interessante se você está no nível iniciante ou conhece alguém que quer começar a estudar. Esse curso é para esse público aí, tá? E realmente é um curso muito completo. A pessoa pode entrar lá, pode inclusive comprar o curso e ficar, se não me engano, 14 dias e pedir o reembolso caso ache que não seja para si.
Então é um curso bem bacana, bem legal, que eu dou garantias e também dou um apoio pessoa a pessoa, um apoio particular para quem está inscrito nesse curso, tá bom? Quero também avisar que eu estou com uma promoção até final de abril, que pode se estender conforme essa crise do vírus, de 50% de desconto. Exatamente, assim, eu nunca fiz isso na vida. 50% de desconto. É uma atitude de desespero mesmo. Não tenho vergonha de falar que é um momento bem complicado. Minha agenda de shows toda foi cancelada. Então eu tomei essa atitude, que é uma atitude emergencial. Até final de abril eu estou oferecendo 50% ou na aula avulsa ou no plano mensal. Então o custo está baixíssimo para fazer aulas, tanto de sax, flauta ou improvisação, tá bom? Então espero que você tenha gostado e até terça-feira que vem.